Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de Spark. A gente está trabalhando com o Spark para ciência de dados, aprendizado de máquina. E nesse vídeo a gente vai começar a colocar a mão na massa. Nos vídeos anteriores a gente viu um pouco da parte teórica, vimos algumas definições dos seus componentes, da sua terminologia. E agora a gente vai começar a trabalhar com ele efetivamente, né? Então a gente está aqui no ambiente do Google Colab. Você já conhece o Google Colab. A gente trabalha com ele em outras playlists aqui do canal Data Review. Mas se você não conhece, é só você digitar aí no Google Colab, ele vai retornar para você o resultado. Pode clicar no primeiro, ele vai abrir aqui a tela de boas-vindas. E esse notebook que eu estou trabalhando aqui, eu vou disponibilizar ele para você poder fazer download, se você quiser acompanhar o vídeo executando o mesmo notebook que eu estou trabalhando, ou posteriormente baixar para poder fazer seus experimentos, fazer o seu aprendizado. Se você vier em fazer upload do notebook, você vai poder procurar o ambiente em que você salvou ele e vai poder carregar esse mesmo notebook. Então, voltando aqui para o notebook, a gente vai conectar aqui com a nuvem para poder executar o nosso notebook. E o que a gente vai fazer nesse vídeo é basicamente configurar o ambiente e fazer uma primeira execução aqui do Spark, né? Primeiro contato. Já estamos com a nossa máquina conectada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a instalação de algumas dependências. Qual é a principal dependência que a gente precisa fazer aqui? Duas coisas, basicamente. A gente precisa do Java e a gente precisa da API para conversar com esse Java. A gente viu nos vídeos teóricos, e é por isso que é importante você acompanhar a série, todos os vídeos, né? Porque lá a gente viu que o Spark ele vai rodar numa máquina virtual Java. E aí, a gente precisa, então, fazer a instalação do Java, que a gente vai estar utilizando o OpenJDK. É um pacote para utilização do Java, versão 11 que a gente está usando aqui. E também a gente precisa da API do Spark para poder fazer o contato entre o que a gente vai realizar de código aqui em Python com o Spark, rodando nesse ambiente virtual. Então, a gente vai fazer a instalação dos dois. Vamos rodar aqui. Feita a instalação dos dois, agora a gente pode fazer a instalação do Spark. Eu vou fazer primeiro o download dele, lá do site do Spark. Aqui a gente vai estar trabalhando com o Spark 3.5, acompanhado do Hadoop. E vamos fazer depois a descompactação aqui, que ele vem nesse formato TGZ, certo? Vou executar aqui. Isso pode levar um tempinho. Eu vou abrir aqui os arquivos e vocês vão ver que ele vai baixar primeiro a versão compactada. Em seguida ele vai rodar a descompactação. Bom, feito o download, está aqui a versão compactada e aqui o arquivo do Spark com todos os seus arquivos binários, APIs, tudo que é suficiente para fazer a sua execução. Em seguida, o que a gente precisa fazer? Eu vou definir os caminhos daquilo que eu acabei de baixar, né, tanto o Java quanto o Spark, para as variáveis de ambiente do sistema operacional que está rodando esse notebook aqui. Esse notebook está rodando numa máquina na nuvem do Google, certo? E eu preciso definir para essa máquina, né, no sistema operacional dessa máquina, o caminho dos binários do Java e do Spark que eu acabei de baixar, para que ele saiba, né, onde executar, onde buscar os binários para poder executar e a gente não tenha nenhum tipo de problema, né? Então eu vou executar os dois aqui, pronto, está definido o caminho nas variáveis de ambiente. Finalmente a gente vai fazer a primeira execução aqui do Spark. A gente vai importar aqui a Spark Session, tá certo? Então, olha como é importante a gente ter visto nos vídeos anteriores. O que é o Spark Session? A gente viu, né, lá a definição dele. Spark Session é o ponto de contato da minha aplicação, e está aqui instanciada a aplicação, né, com o Spark que vai estar rodando aqui na minha máquina, tá certo? Então, meu ponto de contato vai ser a Spark Session. Então, eu vou chamar o comando Spark Session Builder. Então, eu vou criar esse Spark Session e vou definir o local do master. Olha aqui o master que nós vimos. Vou rodar no modo de execução local. A gente viu os modos de execuções. Ou seja, ele vai rodar localmente, né, na máquina aqui do Google Colab. E vou definir, o asterisco serve para definir o número de núcleos que eu vou estar utilizando dessa máquina. Eu poderia selecionar aqui o número de núcleos, 1, 2, quantos estiverem disponíveis. O asterisco é um coringa para dizer que eu posso utilizar o quanto tiver disponível para mim, tá certo? E lembrando, essa é uma forma de execução no modo local. Eu poderia ter o modo cluster. E o que eu passaria aqui? Eu passaria o endereço do meu gerenciador do cluster. Então, eu passaria o endereço do Spark Standalone, se fosse o caso, ou do Yarn, se eu estiver utilizando o próprio ambiente do Hadoop, ou do Kubernetes, se eu estiver utilizando Kubernetes. Enfim, a gente viu essas definições. No caso aqui, a gente vai utilizar o local mesmo. Vamos definir um nome para a nossa aplicação e vamos dar o create. Get ou create, né? No caso, como a gente não tem, ele vai criar. Eu vou executar aqui e está criado a nossa primeira aplicação. A princípio, a gente não submeteu nenhum tipo de trabalho para ela, né? A gente só tem a seção aberta com a nossa aplicação ali, Hello World, é o nosso primeiro contato. Se você chamar aqui o Spark agora, que já é uma aplicação Spark, ele vai nos dar as informações.
olha aqui, ó, é uma Spark Session in memory, então ele está rodando em memória. Ele vai nos dar o caminho do Spark para a interface de interação com o Spark, vai nos dar a versão que a gente está executando, vai definir aqui o local que a gente tem do master, a gente definiu como local, e o nome da nossa aplicação, tá? Então, as informações aqui. A interface de usuário aqui do Spark, ela não vai funcionar se você clicar, tá certo? Por que ela não vai funcionar? Porque aqui ele vai retornar o endereço como sendo localhost, tá certo? Isso não vai funcionar por quê? Porque eu não estou executando numa máquina local. Lembre-se, eu estou executando um notebook que está numa máquina na nuvem do Google. Então, o localhost aqui, sendo executado no meu navegador, não vai rodar. Existe uma forma de você fazer isso, eu vou mostrar, tá certo? Mas o localhost aqui, nesse contexto, é a máquina do GCP, não é a minha máquina, né? Onde ele vai abrir o navegador. Então, já que a gente tem a aplicação aberta aqui rodando, vamos fazer uma primeira operação aqui, né? A gente vai criar um data frame, a gente vai ver com um pouco mais de cuidado o que é o data frame, mas vamos criar aqui um olá mundo, né? A gente sabe que dá má sorte se a gente não fizer um batismo de qualquer tipo de linguagem ou framework que a gente está aprendendo, então a gente precisa fazer aqui, né? A gente vai criar os dois elementos para a construção de um data frame, a coluna e a linha. A gente vai chamar o Spark Create Data Frame. Em seguida, a gente vai chamar o comando show para poder mostrar esse data frame e também o esquema desse data frame. Tá lá o nosso data frame de exemplo, né? A mensagem: olá mundo, estamos batizados em Spark. Então, a partir de agora, você está oficialmente batizado em Spark, sendo convidado a acompanhar essa playlist até o fim. É seguido também do esquema. Aqui a gente não está utilizando esse recurso ainda, a gente vai ver um pouco mais sobre isso nos vídeos posteriores. Em seguida, como a gente já fez aqui uma operação, criamos um data frame e exibimos, né, comandos bastante simples, a gente pode encerrar a nossa sessão. E aí ele fecha a conexão ali com o Spark, a nossa sessão está encerrada. Se você chamar aqui agora o Spark de novo, ele vai dar attribute error. Por quê? Porque ele tá, né, a conexão foi fechada. Ele retorna aqui como non-type. Uma última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que a gente fez a instalação tanto do Java quanto do Spark, tá? Esse seria o caminho normal e esse é o caminho que você fará se você for executar isso localmente. Na maioria dos casos, né, você vai instalar o Java e vai instalar também o Spark. Aqui no ambiente do Google Colab, como ele é um ambiente, uma IDE destinado ao aprendizado, sobretudo aprendizado direcionado à ciência de dados, ao aprendizado de máquina, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, esse ambiente aqui do Google Colab já vem previamente tanto com o Java quanto com o Spark instalado. Para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou excluir esse ambiente que a gente acabou de fazer, portanto eu vou excluir também as instalações do Java e o Spark que a gente fez, né, os downloads que nós fizemos. Eu vou desconectar e excluir o ambiente de execução. Ele pergunta se eu tenho certeza, porque ele vai excluir tudo, né? Tudo que a gente baixou e construiu aqui vai ser perdido. Eu vou dizer que sim. Ele vai desconectar com a nossa máquina da nuvem, a gente vai reconectar aqui para criar uma nova conexão. Está conectado. E aí, só para mostrar isso para vocês, porque se eu puxar aqui esse comando para verificar qual é a versão do meu Java, eu estou com um novo ambiente criado aqui, tá? Então esse ambiente aqui já não existe mais. Se eu abrir aqui o arquivo, aquele arquivo lá do Spark que nós tínhamos baixado não existe mais, tá certo? Então, deixa eu fechar aqui. Se eu puxar aqui o comando e perguntar qual é a versão do Java, ele vai me dizer que é o 11.0.26, ou seja, ele já está instalado aqui na nossa máquina do Google Colab. Assim como se eu puxar esse comando e perguntar qual é a versão do Spark, ele vai me retornar aqui a versão 3.5.5, inclusive mais moderna do que aquela que a gente instalou lá em cima, né? 3.5.0 tá aqui, né? Então, o próprio Google Colab já traz esses dois elementos, então a gente não vai precisar ficar fazendo esse download, né, tanto do Java quanto do Spark para poder executá-lo. Você pode simplesmente inicializar ele a partir da instanciação da Spark Session, que não vai ter problema. Então, eu reinicializei aqui o ambiente. Se eu executar esse comando aqui sem ter baixado, vocês vão ver que ele vai funcionar sem problema algum, tá vendo? Então, se eu executar de novo aqui o Spark, agora ele vai me dizer que a versão é a 3.5.5, né? Um pouco mais atualizada do que aquela que a gente baixou lá. Mas se vocês forem executar isso de maneira local, ou seja, utilizando aí um Jupyter Notebook, o caminho normal é vocês instalarem o Java, instalarem o Spark, definir os caminhos. Você pode usar também o Find Spark, que é uma biblioteca destinada a achar os binários do Spark, né, para você não ter problema com variáveis de ambiente, ou definir assim, né, como a gente fez. E aí sim, você inicializa o ambiente, tá certo? Bom, antes da gente encerrar, eu vou mostrar aqui como é que a gente faz
para exibir a interface do usuário, né, que é Spark UI aqui, que eu disse que se a gente clicar aqui, ele não vai abrir porque ele está encaminhando esse link para o localhost da máquina que a gente está executando, essa máquina virtual aqui do Google Colab, certo? Para a gente conseguir ter acesso a essa interface do Spark, que é muito intuitiva, muito útil, a gente consegue acompanhar todos aqueles funcionamentos da parte interna do Spark, de como o Spark processa os trabalhos, as tarefas. Para a gente acessar isso, a gente vai precisar se valer de um recurso aqui, que é o recurso de tunneling. Porque como a gente não está executando local, não está sendo feito na minha máquina, e sim, na verdade, na máquina virtual do Google, eu preciso fazer um atalho entre a máquina em que o Spark está sendo executado e algum link, né, algum local que eu possa acessar para poder enxergar isso. E aí, a gente vai utilizar, para fazer isso, a ferramenta Cloudflare. Cloudflare, o que ele vai fazer? Ele vai mapear o localhost da máquina virtual que está hospedada na nuvem do Google com um link público para que aí sim eu possa acessar por meio desse link público o localhost da minha máquina aqui na nuvem. Parece um pouco complicado demais, mas vocês vão ver que a configuração em si não é tão complicada de se fazer. O que a gente vai fazer? Eu vou dar um stop aqui nessa sessão primeiramente, que a gente vai abrir outra. Tá feito. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um config e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai editar a porta que a interface do usuário do Spark vai estar aberta. A gente vai definir Spark UI Port e vai passar a porta 4040. Adicionar o traço. E aí, vamos dar um get to create aqui. Ele vai criar a sessão, né, o Spark Session. Está criado, tudo bem. Aqui a gente já viu que ele não vai. Então o que a gente vai fazer? A gente vai instalar essa ferramenta aqui do Cloudflare. Isso aqui vai ficar no notebook para vocês, se vocês quiserem utilizar. Ele vai baixar e vai instalar na máquina aqui do Google, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar um comando para poder fazer exatamente esse mapeamento entre o localhost da minha máquina, a máquina aqui do Google, com um link público. O link vai ser escrito, olha a saída aqui, isso aqui é comando bash, tá? Se você não sabe comando bash, a gente tem uma série inteira ensinando comando bash, bash script, para você poder lidar com esse comando de terminal Linux, tá certo? Então, a saída do comando Cloudflare tunnel, ou seja, ele vai mapear entre o localhost da máquina virtual para um link público e isso vai ser escrito num arquivo TXT, certo? Vou rodar esse comando e vou abrir aqui o disco. Ele vai ter escrito lá o link que vai estar mapeado. A gente pode dar 2 cliques aqui, ele vai abrir o texto aqui do lado direito. Isso aqui pode demorar um tempo para esse mapeamento ser feito, tá? Então, às vezes, se você clicar muito rápido, imediatamente o que ele foi criado, pode ser que ainda não esteja disponível. Pode esperar um pouquinho para poder abrir. Mas, tendo passado o tempo suficiente, quando você abrir esse link aqui, vai dar um Ctrl e clique, e vamos voar para lá. E tá aqui a interface do Spark, tá? Então, nessa interface do Spark, você vai ser capaz de acompanhar o funcionamento do Spark à medida que você vai solicitando os processamentos em Big Data, né? Aqui a gente ainda não fez nada, né? A gente reiniciou a sessão, então, só para a gente testar isso, vamos rodar de novo aqui o Hello World. Vamos rodar aqui. É bem simples esse comando, né? Ele só cria um data frame, mas é só para a gente ver o funcionamento da interface do Spark. Mais para frente a gente explora melhor aquela interface. Tá feito, então ele fez ali um data frame, um Spark data frame. A gente chamou um show e também chamou um print schema, né? Foram duas ações aqui. Então agora a gente vai atualizar aqui e tá aqui. Ele mostra para a gente aqui os jobs nessa parte. Então, como a gente fez 2 comandos, a gente na verdade fez 3 comandos. Nós criamos o data frame, fizemos o show e fizemos o print schema. Então ele gerou 2 ações, 2 jobs. Aqui a gente consegue ver os stages. Todas essas definições a gente viu nos vídeos anteriores. Olha a importância de você acompanhar a série e os vídeos de maneira sequencial. Então cada job lá gerou um stage. Nós vimos isso também. Aqui é possível você ver ainda o storage environment, que vai te dar todas as configurações da aplicação rodando, né? Aqui ele mostra inclusive, né, a máquina virtual do Java que está rodando, algumas propriedades da aplicação que a gente está rodando, né, o nome dela aqui, Hello World, diversas outras definições. A gente consegue ver aqui os executores, nós vimos a definição dele, ele vai carregar a página de executores. Perceba que a gente tem aqui, ó, os executores, a gente só tem um executor que está ativo, ele está utilizando storage memory, a gente viu que tem a memória cache, né, os executores podem ter a memória cache, a gente não tem memória persistente sendo utilizada, os executores estão utilizando 2 núcleos, olha aqui, e esse executor executou 2 tarefas, 2 tasks.
Olha lá, vimos a definição disso tudo, né? Então aqui a gente está conseguindo ver o funcionamento dele efetivamente, né, na prática. A gente rodou um comando Spark e estamos acompanhando aqui em como ele processou tudo isso. Aqui a gente ainda consegue ver os comandos de query, né? Os comandos do Spark SQL feito em data frame. No caso aqui a gente executou uma query. Por quê? A gente executou o comando show, que por baixo dos panos vai executar um comando query no data frame que a gente criou lá, hello world. Então ele gerou aqui, né, uma query no data frame que a gente criou. Então essa é a interface do usuário Spark, onde a gente consegue acompanhar em alto nível, né, a execução. A gente vai dar um foco maior para o código. Então para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo. Nos próximos vídeos a gente vai explorar mais essa ferramenta. Então a gente se vê no próximo vídeo.